Nosso encontro com Paulo e Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade. Olá, você, amiga e amigo internauta, ouvinte da nossa Web Rádio Fraternidade. Estamos juntos para o nosso encontro com Paulo e Estevão, rogando a assistência do alto a nos inspirar e a nos orientar em nossa jornada. Maria Amélia, ficamos com uma reflexão do nosso último encontro. Fala para nós, sim, qual foi essa reflexão? Recordando, terminamos o prefácio com a seguinte reflexão: a lei universal de cooperação. Como está o meu agir no mundo? Aonde estou inserida? Estou mais para agir com cooperação ou ainda com competição? Eu sou competitiva? Eu gosto de me comparar com o outro ou não? Foi essa a grande reflexão. E aí o nosso esforço tem sido de trabalhar pela lei da cooperação, olhar a natureza, se espelhar nela e ver quão é bonito o resultado de uma ação de cooperação. Ela faz prodígios, não é isso? Mas, Marco Antônio, hoje nós temos muito assunto porque vamos abrir essas cortinas dessa obra, né? E como vamos fazer isso? Vamos jornadear com Emmanuel. Lembrando que Jesus foi um peregrino aqui na Terra. Seus discípulos, e falando em colaboração, ele convidou 12 discípulos para peregrinar com ele. E como foram esses convites? Aquele primeiro convite que está lá em Boa Nova, quando ele se dirige a Simão e André, e lhes diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Ele vai estender esse convite a tantas pessoas e em determinado momento a Emmanuel, como ele próprio nos descreve, ali às margens do Genezaré, quando ele buscava a cura para sua filha Flávia, que estava com lepra. Jesus o convida então a seguir com ele, mas ele prefere as conveniências do poder de senador romano. Mas ele vai fazer toda a sua trajetória. E hoje, o grande ofício de Emmanuel é levar almas ao encontro de Jesus. É o que ele vem fazer conosco ao nos convidar para adentrar nessa obra. Você que está lendo pela primeira vez ou que está relendo essa obra, é uma experiência única e nós nunca mais seremos os mesmos após essa leitura. Principalmente que a partir dessa jornada nós estamos todos juntos. Então Emmanuel nos oferece as mãos, nos convidando para adentrar essa nova aventura. Então ele vai nos apresentar primeiro o cenário. Como que ele faz isso, Maria Amélia? Ele nos leva ao longo dessa história para trás, ali no ano 34 depois de Cristo, depois da crucificação. Nós estamos no ano 34, estamos na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que se destaca nessa obra. Ela vai aparecer ali como a cidade berço de Gesiel, de Abigail, da sua família, e depois Paulo vai retornar a ela. Ela é uma cidade de destaque também na história do cristianismo. Mas onde fica, né, Corinto? No nosso mapa, vamos localizar. Corinto é uma cidade que fica no sul da Grécia, é uma cidade grega. E era uma cidade de grande relevância porque tem 2 portos, não é? 2 portos, e aonde tem portos, ali é próspera as atividades de comércio, movimentam bem a cidade. E conta-nos os livros de história que Corinto chegou a ter 1 milhão de habitantes. Olha, era uma cidade relevante para a Grécia e era cobiçada por Roma, claro. A Roma, no afã de expandir seus domínios, né? Seu domínio, ele faz uma aliança e entra em Corinto, que Corinto era a capital de uma região chamada Acaia.
Então, em 146 a.C., ela é invadida pelos romanos brutalmente, né? E ela é devassada mesmo, são chacinados os seus habitantes, principalmente os homens, e as mulheres e crianças foram vendidas como escravos. Então, imagina assim a tragédia dessa invasão e dessa conquista romana, não é? E ali ficou, Emmanuel conta, um século abandonada. E ela foi reerguida um século depois por Júlio César. E ele, imperador, ele reergueu ali buscando, né, aquela potencial daquela cidade próspera, e aí ele vai, no ano 46, reerguer e começa a atrair as pessoas de volta a Corinto. Então, aí vão vir pessoas de várias raças, credos. Emmanuel coloca que é um núcleo de convergência de aventureiros, tanto do Oriente como do Ocidente. Várias famílias israelitas se instalaram ali. Então, dentre elas, a família de Estevão. Era uma família tradicional israelita, cumpridora dos seus, né, deveres ali para com a lei, para com Deus. Eram crentes de um Deus único, eram os representantes dessa filosofia, né, na época, dessa religião, né, que era o monoteísmo. Então, agora, quanto à parte moral, o Emmanuel coloca como um pântano das misérias morais. Era um pântano das misérias morais e ela tinha uma tradição de libertinagem. Então, dada a heterogênea de raças todos ali, então tinham a liberdade de pensar, de agir, de adorar. Então, misturava-se vários tipos de povos e ali criava um ambiente propício para essa libertinagem, né? Até pela presença dos portos, né? Presença dos portos, pela condição de escravos, e aquelas mulheres todas, que muitas delas se prostituíram. Tinha uma tradição de prostituição e desregramento na área da sexualidade também. O que atraía também os romanos. O que atraía os romanos. Mas, então nós falamos nós descrevemos ali aonde estamos, 34 depois de Cristo, nessa cidade de relevância para os romanos, assim como foi para a Grécia também. Mas quem são os nossos personagens desse primeiro capítulo do livro e qual é o nome do capítulo que nós não falamos ainda? Então, o capítulo Emmanuel intitula Corações Flagelados. Então, se o primeiro capítulo, se ele abre as cortinas nos apresentando corações flagelados, dá a ideia das histórias que teremos pela frente. Mas ele vai em diversos momentos. Eu o convido a você, que está lendo pela primeira vez, está lendo pela segunda, a identificar nesse capítulo quantas vezes Emmanuel fala do olhar. Então nós vamos olhar para essa história triste, mas assim como Emmanuel olha para a sua própria história hoje, uma história de passado, de desengano, mas que ele olha com os olhos do presente pelas conquistas morais que ele já aquilatou. Então nós vamos olhar para essa história para aprender com esses personagens. Mas nós não vamos olhar com o olhar de julgamento para nenhum, com o olhar nosso agora, atual, ocidental, em relação àquele personagem naquela época. Nós vamos exercitar a empatia, de nos colocarmos no lugar deles, de olhar com o olhar deles. Então, quando nós vamos tratar de Yoshedeb, o personagem principal deste primeiro capítulo, é aquele ancião israelita que havia perdido parte de seu patrimônio, a maior parte de seu patrimônio, pela expoliação romana. E em decorrência disso, a sua esposa, que não aparece como personagem identificada, que não é propriamente nominada por Emmanuel, mas que tem um papel altamente relevante na formação dos seus filhos e na estrutura de toda aquela família.
Então, Yoshedeb é esse personagem principal que vai oscilar nessa situação de extremo observador das leis divinas ali, como todo israelita, mas que também sofre com todo aquele domínio e com a crueldade romana. Mas nós vamos colocar também no papel dessa autoridade romana que exerce todo esse despotismo. O questor Licínio Minúcio. Quantas vezes nós, em nossas existências pretéritas, tivemos o poder nas mãos e praticamos com mãos de ferro, como esse Licínio o pratica. Então nós não vamos olhar com olhar de julgamento, porque possivelmente hoje ele esteja numa condição moral, pode estar muito melhor do que nós. Mas nós vamos olhar para aquele personagem. Nós vamos olhar para os seus asseclas, os soldados, que também detinham poder, que exercitavam esse poder que vinha de cima, mas exercitava também nos seus próprios interesses, que cometem crueldades ali contra aquele povo, os moradores de Corinto. Então aí nós estamos falando do nosso passado, que a gente conhece também. Porque quando a gente olha para a história humana, uma história de crueldades, uma história de violência, quem praticou tanta violência? Ou quem praticamos? Mas nós vamos olhar também para o nosso futuro. Aí nós vamos identificar Gesiel, um jovem de 25 anos, conhecedor das leis mosaicas e profundo observador. Nós vamos olhar para a doce Abigail, uma jovem de 18 anos, os 2 filhos de Yoshedeb, o seu patrimônio maior naquele lar simples e afetuoso. Esses personagens que Maria Amélia vai nos falar depois deles, com mais clareza. Mas nós queríamos agora adentrar na história mesmo, o que acontece naquela manhã, Maria Amélia. Olha, ali não acontecem coisas boas. A vibração daquele dia não estava boa. Por quê? Recente tinha acontecido uma revolta violenta dos escravos oprimidos que estavam insurgindo contra aquele estado de dominação romana e tinham feito vários crimes tenebrosos, a cidade em peso estava atormentada. Então, Emmanuel começa a obra falando desse cenário. Era um cenário em que não havia crianças na rua, das liteiras de luxo não estavam passando, e aí a gente vai encontrar o nosso personagem principal, Yoshedeb, atravessando uma praça com um cesto na mão, indicando que ele iria ao mercado fazer compras. E aí ele foi surpreendido pelos soldados romanos, os tribunos ali, que o olharam com um olhar desprezível, agredindo verbalmente, judeu desprezível. E ele, para evitar confusão, ele já passava por isso, né, porque era comum, porque um judeu tradicional tinha sua barba branca, tinha suas vestes próprias, a forma de andar, né? E aí ele desviou o olhar, mas Emmanuel fala do olhar. Ele tinha um olhar angustiado, porque viu que poderia surgir confusão, porque os escravos que insurgiram, ele não fazia parte desse contexto, mas ele sabia que toda a população ia sofrer a represália de Roma. Né? E aí ele pensou, eu mantenho o meu lar, eu cumpro as minhas obrigações, então ele já começou a ficar com o olhar angustiado, ele agiu com timidez, humildade, procurando desviar, e aí os olhos do soldado já eram de autoritarismo e de malícia, eram provocativos. A intenção do soldado era provocá-lo. Então ela pergunta, quem que é você? Qual é o seu nome? E aí ele responde, Yoshedeb, filho de Jared, ou seja, confirmando que ele era um judeu ali, representado, né? E aí um soldado perguntou, por que você não saudou os tribunos romanos ou os seus senhores? E ele respondeu com educação, voltando para ele, e falou, porque não ousei, ou seja, os respeitei, não me julguei digno de
dirigir a saudação a vocês. E aí, porque não precisava ter motivo, a intenção do soldado era agredir. Aí foi quando ele passou da agressão verbal para a agressão física. Ele deu socos no rosto de Yoshedeb. Então, aí ele já feriu Yoshedeb, né, fisicamente, e aí ele foi tomado de uma surda revolta íntima, mas ele não reagiu diante dessa agressão mais violenta. Mas o olhar dele era chamejante de indignado. Então esse olhar feriu e penetrou, Emmanuel conta, como um dardo invisível naquele soldado. Contudo, quando o soldado viu aquela calma silenciosa, ele resolveu liberar Yoshedeb para o mercado, mas Yoshedeb entrou na dor da sua raça. Ficou pensando, por que nós que acreditamos no Deus único, somos fiéis aos nossos deveres, confiamos nesse Deus, por que a gente sofre tanto? É uma pergunta perigosa. Porque o que ele fizera para merecer tão pesados castigos? Ele entrou naquela condição de vitimização ali da situação. É uma situação grave, é uma situação chocante, é uma situação deprimente, a da agressão, a do desrespeito, a do preconceito, não é? Mas ali ele ficava com um olhar ofendido e o soldado o liberou e ele foi para o mercado. E aí, Marco Antônio, eu passo para você para contar para a gente se ele conseguiu chegar em casa tranquilo naquele dia tenebroso. Ainda tem muita coisa. E quando você traz que ele junta as suas dores, as dores da raça. Então ele se acumula de dor e ele vai viver esse misto de emoções. E Emmanuel nos traz aqui um contraponto. Se por um lado trazia aquela revolta, por outro ele ponderava. Quem importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. Então, evocando essa ideia do mercado, ele está ali com uma balança nas mãos. De um prato das balanças, em prato da balança, estão todas aquelas todos aqueles abusos do poder romano, toda essa violência moral e física que ele acabara de sofrer. Mas no outro prato da balança estava a sua família, o seu lar. E aí ele então ainda preserva-se. E nesse momento que ele está no mercado, ocorre um fato imprevisto. Adentra ali uma liteira eram as carruagens que eram carregadas pelos escravos, uma liteira de luxo, com um representante do questor Licínio Minúcio e lê um édito ali com toda a pompa naquele recinto. E nesse édito, então, ele convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal a comparecerem amanhã ao meio-dia no Palácio Provincial, a fim de exporem suas queixas e reclamações que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Então, pensemos, nós aqui com o nosso olhar. O questor é que havia expoliado aquelas famílias e ele abria-se agora para receber as reclamações. Isso dividiu então a opinião dos presentes, alguns acreditando que ali realmente se faria o tão aclamado direito romano, direito de todas as partes, mas outros viam aquilo como uma nova cilada. Yoshedeb se coloca dentre esses que acreditam e então ele começa a acalentar essa ideia de apresentar ali as suas reclamações contra as expoliações passadas e contra todos os abusos que ele vinha recebendo, como naquele dia. Tomado desse desejo, então, ele toma a direção de sua casa. Procura um outro caminho que não fosse o da vinda para não se deparar novamente com aqueles soldados, mas se depara com um novo grupo de tribunos. E nesse momento, então, surge a dúvida:
cumprimento, toma a iniciativa de cumprimentar ou não? Porque na vinda foi pelo não cumprimento que ele foi espancado. E ele então delibera com toda humildade a saudar aqueles tribunos. E o faz numa posição de total reverência e numa voz baixa. Salve, valorosos tribunos de César. E agora a reação do soldado é exatamente o contrário. Que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiças por nossas próprias mãos. E volta a espancar Yoshedeb. E naquele momento, então, o sangue jorra de suas narinas. O soldado, então, não se toca por aquilo, não tem seu sentimento tocado, um ancião ali, sangrando na frente dele. Mas ele expulsa, então, Yoshedeb, que toma o caminho de sua casa. Yoshedeb, então, vai chegar em casa com sangue jorrando nas suas narinas e escorrendo pelas barbas grisalhas. E é assim que ele vai se encontrar com a sua filha. Fala para nós, Maria Amélia, como que foi essa chegada? Que cena, hein? Essa cena foi terrível. 2 agressões físicas e várias agressões morais, né? A gente imagina como que o íntimo desse homem valoroso, cumpridor dos seus deveres, né? E acreditava em Deus, era fiel e cumpria ali, né, no seu papel de apaziguar dentro da família, todas aquelas situações. Mas aí ele vai chegar na sua casa, que é o seu recanto de paz, como você disse, né? Era um motivo. Você fala para nós do propósito, como você faz. Quem tem um propósito, eu aprendi isso com o Marco Antônio. Quem tem um propósito, aceita o como. Como que é, Marco Antônio? Isso é a história de Viktor Frankl, aquele médico psiquiatra alemão que foi enviado num campo de concentração. E ele então é poupado ali da câmara de extermínio várias vezes, acompanha diversas pessoas, muitas histórias de vida, e ele observa que quem tem um propósito de vida suporta melhor qualquer horror. Então ele cunhou a frase: quem tem um porquê suporta melhor o como. Então havia um propósito maior na vida de Yoshedeb. Exato, correto? Um propósito que era criar aquele reduto de paz que ele tinha na sua família, com seus filhos, né? Espíritos ali encaminhados para dar arrimo ali àquela família, com muita luz, com muito brilho. Esse era o porquê de Yoshedeb aguentar todos os dissabores que ele passou pela vida, né? A viuvez, ele se tornou viúvo, uma esposa também muito dedicada, amorosa, que a gente vai saber mais sobre ela no decorrer da obra. E ele ali trabalhou firmemente pela educação desses filhos. E aí é onde ele chega e é acolhido, né? Primeiro ele chega e passando ali no jardim, na entrada de sua casa, ele já percebe o perfume das rosas de Abigail. Assim, Emmanuel conta, né? Todo poético, né? E ele fala de Abigail. Nós vamos falar agora, descrever um pouquinho nas palavras de Emmanuel. Uma jovem de notável formosura. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. Né? No entanto, o que mais impressiona Emmanuel são os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. É a descrição de um espírito evoluído. Um espírito que já galgou suas virtudes, conquistadas aí em experiências pretéritas, né? Então ela vai acolher aquele pai,
né, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e ela assusta: pai, que sangue é esse? E aí ele conta a sua história. Aí ele conta a sua história, ela vai preparar um banho ali do seu rosto contundido por 2 vezes, né, socados, né, agredidos fisicamente, e aí é onde ela chama o Gesiel. Aí vem o Gesiel que estava preparando a terra. E aí Emmanuel conta que ele estava cantando um hino de louvor, um hino de louvor à terra e à natureza, porque era muito comum os judeus cantarem os salmos, fazerem suas orações cantadas, né? Haroldo fala muito para nós que eles tinham esse costume, né, de cantar as orações. Então Gesiel, Marco Antônio falou, mais ou menos seus 25 anos, e ele vem cantando. Era um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Olha aí, outro espírito de alto poder de luz, né? Espírito nobre, ponderado, servido por uma consciência cristalina. Ele ouve ali com paciência a história do pai e fala: pai, coragem. Foi a primeira reação dele. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Então ele usa ali todo o ensino que ele tinha recebido, mais a sabedoria e o amor que ele também tinha conquistado como um espírito elevado, um espírito bom. E aí ele suplica ao pai, quando o pai conta que a intenção dele era ir até ali procurar os seus direitos, porque o pai se viu doído de tudo que ele tinha sofrido até aquele momento ali, e ele achava que ele tinha o direito de ir buscar a justiça para todas as suas perdas. E aí Gesiel suplica ao pai para não lançar mão desses recursos, que ele não acreditasse nesse édito, que a intenção não seria bom. A raça deles já tinham sido perseguidos por várias vezes, lembrou ao pai. Aí o que ele fez? Abriu o livro de Provérbios. É igual quando nós estamos passando dias angustiados, a gente pega o Evangelho e abre. Ao acaso. Ao acaso. Saiu um texto de Provérbios, é o capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de tua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vestiu a carapuça? Vestiu, mas atendeu? Atendeu? Não. Entrou o quê? No meio? A rebeldia. E o orgulho. E o orgulho. Porque aí ele fala para ele: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo eu mesmo deliberei, amanhã eu vou até as autoridades locais procurar os direitos de reparação. Gesiel então diz simplesmente: que Deus nos proteja. E assim encerra essa primeira parte nossa, mas fica uma reflexão. O que fala mais alto em mim? A vontade de Deus quando expressa ali no Evangelho, quando trazida aqui por Provérbios, ou a minha vontade? Então fica a nossa reflexão, até o nosso próximo encontro. E que Deus nos proteja. Assim seja. Você acompanhou nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade.